Militar brasileiro lança obra inédita sobre pesquisa operacional. O autor está entre as duas maiores mentes do planeta. O livro Pesquisa Operacional Militar, Aplicações de Segurança e Defesa Nacional, do professor Dr. Marcos Santos, abordando o conceito de otimização e análise de tomada de decisão voltados ao ambiente militar, surge para suprir a falta de publicações em português voltadas à área, considerada estratégica para planejar o uso de recursos em grandes organizações. O autor oficial superior da Marinha do Brasil, com mais de 30 anos de serviço ativo, é pós-doutor em Ciências e Tecnologias Espaciais pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica e professor de pesquisa operacional em programas de mestrado e doutorando do Instituto Militar de Engenharia da Universidade Federal Fluminense, oficial destaque também por integrar a lista dos 2% maiores cientistas do mundo na área de tomada de decisão, segundo a Universidade de Stanford. Segundo explica Marcos Santos, capitão de mar e guerra da Marinha do Brasil, o desenvolvimento da pesquisa operacional, sobretudo durante a Segunda Guerra Mundial, comprovou a importância de métodos matemáticos para otimizar a logística, gerenciamento de recursos e planejamento estratégico. Entretanto, se já são poucos os materiais didáticos em todo o mundo, em língua portuguesa a situação piora, são raríssimos os livros que tratam do tema e que oferecem estudos de casos adaptados à realidade brasileira. Recentemente, eu estive na European Conference on Operation Research, um dos maiores eventos acadêmicos internacionais sobre pesquisa operacional que reúne os maiores cientistas da área. A conferência ocorreu em Copenhague, na Technical University of Denmark. Lá pude visitar desenhos de stands das livrarias mais conceituadas internacionalmente, tais como Elsevier, Springer, Taylor, Francis, dentre outras. Em nenhum deles encontrei uma única obra que tratasse de tomada de decisão e modelagem matemática no meio militar, destaque oficial. Com a edição inicialmente limitada a 400 unidades, o livro reúne estudos de casos reais, metodologias quantitativas e reflexões sobre o papel da tecnologia nas questões de segurança e defesa. A expectativa é de que ele se torne um ponto de referência para cadetes, oficiais de formação e pesquisadores interessados em aprofundar conhecimentos em pesquisa operacional. É um guia indispensável para todos aqueles que, em particular os profissionais das Forças Armadas, buscam otimizar processos, tomar decisões estratégicas e alcançar a excelência nas suas áreas de atuação, com aplicações vastas e abrangentes. O primeiro livro em português sobre o assunto é um aliado fundamental na pesquisa por soluções eficazes para desafios complexos, com características de já nascer clássico tanto no Brasil como na comunidade dos países de língua portuguesa. A pesquisa operacional interdisciplinar desde a sua origem na Segunda Guerra Mundial, quando foi utilizado para resolver problemas de logística e de estratégia, ao aplicar métodos científicos e matemáticos. É uma poderosa ferramenta para otimizar recursos, minimizar custos, maximizar a eficiência em diversos campos do conhecimento. Comentário de Coronel Helfman Paulo Afonso Lopes da Silva, PhD em Pesquisa Operacional, membro ativo do Military Operation Research Society, professor do Instituto Militar de Engenharia. O livro impresso Pesquisa Operacional Militar, Aplicações de Segurança e Defesa Nacional pode ser reservado na loja da Casa da Pesquisa Operacional e em formato eletrônico já está na livraria online na Amazon. O lançamento oficial será realizado no dia 6/2/2025, às 19 horas, Churrascaria Fogo do Chão, Vila Olímpica, endereço Avenida dos Bandeirantes, 538, Itaí Bibi, São Paulo. China, com intenções de dominar o mundo, propõe ao Brasil modernizar a FAB em troca do acesso ao centro de lançamento de Alcântara, um trunfo estratégico para expandir suas atividades na América Latina. De acordo com informações publicadas pela Veja, em 4 de janeiro de 2025, a China apresentou ao governo brasileiro uma proposta intrigante: um lote de caças Chengdu J-10. Entretanto, as discussões com as autoridades militares brasileiras não avançaram. Essa falta de progresso se deve a restrições orçamentárias. A decisão de priorizar o programa dos caças SAB Gripen. Funcionários do Ministério da Defesa observaram que a China frequentemente oferece equipamentos militares ao Brasil, mas limitações financeiras frequentemente impedem a concretização dessas ofertas. A proposta da China inclui a doação potencial de caças Chengdu J-10 em troca do acesso ao centro de lançamento de Alcântara, localizado no Maranhão. Esse centro é um importante local para lançamento de estratégias. A mídia brasileira também destacou uma proposta renovada que visava o Chengdu J-10 como caça multifunção sugerido para preencher a lacuna operacional entre o Super Tucano e os Gripen da Força Aérea Brasileira. Apesar da atratividade da proposta, que inclui a doação de unidades J-10, o Brasil a rejeitou, citando restrições financeiras e prioridades estratégicas.
Analistas alertaram que considerar acesso chinês a Alcântara poderia complicar as parcerias de defesa existentes no Brasil. A posição do Ministério da Defesa reflete suas limitações orçamentárias e sua atenção às alianças já estabelecidas. A China propôs fornecer jatos de combate J-10 ao Brasil em troca do acesso ao centro de lançamento de Alcântara. Este local, devido à sua proximidade com o Equador, permite lançamentos espaciais eficientes, especialmente para órbitas geossíncronas. Portanto, tal acesso poderia melhorar as capacidades de lançamento de satélites da China e expandir suas atividades na América Latina. A oferta do jato J-10C foi percebida como um incentivo para ajudar na modernização da Força Aérea Brasileira, ao mesmo tempo que proporcionaria à China uma posição estratégica valiosa. O Brasil está em processo de substituir sua frota envelhecida de caças Northrop F-5, que opera na FAB desde a década de 1970. A frota F-5 foi adquirida em diferentes lotes, 42 unidades em 1973, 26 unidades em 1988 e 11 unidades de segunda mão da Jordânia em 2000. Entre 2005 e 2020, esforços de modernização conseguiram estender a vida operacional dessa frota, contudo, espera-se que o F-5 seja aposentado após 2030, levando a FAB a explorar opções para complementar seus caças Grip NG com flexibilidade, mantendo de 2 a 3 tipos de caças. Em setembro de 2024, o Brasil e a Índia discutiram o Raul Tejas como potencial candidato para a substituição dos caças. O tenente brigadeiro Marcelo Canitz Damasceno se reuniu com autoridades de defesa indianas, como Marshal-chefe de ar VR Chowdhury. O Tejas, uma aeronave multifunção que voou pela primeira vez em 2001 e entrou em serviço em 2016, possui variantes modernas como o K1A, o MK2. Damasceno ressaltou que os regulamentos brasileiros exigem a manutenção de 2 ou 3 tipos de carro. O Tejas poderia ser uma opção viável para após a aposentadoria do F-5. No âmbito do programa FX2, o Brasil assinou um contrato de 4,25 bilhões com a SAB em 2013 para adquirir 36 caças Grip NG. Esse programa visa substituir a frota do F-5. Esse programa visa substituir a frota F-5 e inclui transferência de tecnologia com a Embraer envolvida na produção de equipamentos militares. Apesar dos atrasos, até o final de 2023, novos grupos estavam operacionais da base aérea de Anápolis. Há planos para reativar o esquadrão Pacal para operações a solo, permitindo que o primeiro grupo de defesa aérea se concentre em missões de defesa aérea. O design do grupo, que inclui uma configuração de asa delta e canard, é alimentado pelo motor turbofan GF404 GL39E e pode atingir velocidade de Mach 2. Ele é equipado para múltiplas funções, incluindo combate a ar e reconhecimento, com um alcance de combate de 1.500 km. O contínuo fortalecimento da FAB requer atenção especial para que o Brasil mantenha sua capacidade de defesa e seus compromissos com sua estratégia de segurança nacional, enquanto considera a proposta de modernização como as da China, que inclui equipamentos militares avançados. Chegando à fase final da modernização, o Ministério da Defesa deve tomar decisões sobre quais equipamentos militares serão prioritários. As propostas da China, incluindo os caças Chengdu J-10, serão analisadas cuidadosamente, buscando garantir que as futuras aquisições sejam compatíveis com as necessidades da FAB. A presença de novos caças na frota da FAB poderia ampliar a capacidade de engajamento em missões internacionais, solidificando a imagem do Brasil como um player significativo na geopolítica da região. Lançado em 2004, o Chengdu J-10 Vigorous Dragon, aeronave de combate multifunção, monomotora com asa delta e layout canard, que foi desenvolvida em diversas variantes, incluindo o J-10A, JB-10 e J-10C.
defesa aérea russa abateu 8 mísseis ataques, 41 projetos HIMARS, 689 drones ucranianos, diz o Ministério da Defesa da Rússia. Durante a última semana, a defesa aérea russa derrubou 8 mísseis ataques, 41 projéteis HIMARS e 689 veículos aéreos não tripulados do tipo aeronave, diz o relatório semanal do Ministério da Defesa da Rússia, publicado nesta sexta-feira, 10 de 1 de 2025. Enquanto isso, no terreno, o agrupamento de tropas 300 das Forças Armadas Russas frustrou 94 tentativas das forças ucranianas de retomar os territórios já perdidos durante a última semana. O exército ucraniano perdeu ali mais de 3.485 militares e 11 tanques, incluindo 4 Leopard da fabricação alemã. O agrupamento de tropas russo Jung Sus destacou por ter libertado a cidade-chave de Kurakov, na República Popular de Donetsk, nesta semana. O grupo Jung também repeliu 16 contra-ataques ucranianos, com as perdas das últimas atingindo até 1.715 efetivos, 3 tanques, incluindo um Leopard. Na zona operacional do agrupamento Severnorte, as tropas ucranianas perderam mais de 2.835 militares, segundo o comunicado. Ao mesmo tempo, o agrupamento de tropas Zapad Oeste libertou na última semana o povoado de Nadia, na República Popular de Lugansk, que prevaleceu nos combates, com 8 brigadas ucranianas derrotando a infantaria e equipamentos delas e repeliu 19 tentativas de contra-ataques de unidades ucranianas. Na área de responsabilidade do agrupamento russo Vostok Leste, militares ucranianos perderam mais de 1.120 soldados, um tanque e 26 peças de artilharia. Por sua vez, o agrupamento de tropas de Dnieper russo passou a semana toda infligindo danos às unidades ucranianas, que perderam até 685 efetivos, 2 blindados, 11 peças de artilharia, 5 estações de guerra eletrônica e 6 depósitos de munição. Além disso, na última semana, os militares russos lançaram 28 ataques em grupo contra a infraestrutura das forças armadas ucranianas, locais de implantação temporária de formações nacionalistas e mercenários estrangeiros. No mesmo período de tempo, 91 militares ucranianos se renderam à Rússia, informou o Ministério da Defesa. A OTAN ainda tenta usar a junta de Kiev para atacar a tríade nuclear da Rússia por Drago Bosnik. Em 8 de janeiro, os drones do regime de Kiev miraram o depósito de combustível Kombinat Cristal nas proximidades da base de aviação estratégica Engel 2 das Forças Aéreas Espaciais Russas no Oblast de Saratov, região. O ataque supostamente destruiu algumas das reservas de combustíveis especializadas de alta densidade T-8V usadas pelos bombardeiros estratégicos Tu-160, mais conhecidos como porta-mísseis da nomenclatura militar russa. De acordo com várias fontes, o T-8V é produzido por meio de um complexo processo de refino em apenas algumas instalações na Rússia. O Defense Express da junta de Kiev alega que tais combustíveis foram produzidos apenas em plantas petroquímicas em Argansk, hoje conhecido como Angarsk Petrochemical Company, e Orsk, mas admitiu que essa informação é baseada em dados de décadas atrás, da época da União Soviética, que eles não conseguiram encontrar nenhum dado estatístico sobre a sua produção na Rússia. O veículo de propaganda alega ainda que o propósito do ataque é interromper a prontidão de batalha de aeronaves estratégicas baseadas na base aérea de Engels 2, particularmente os bombardeiros estratégicos Tu-95MS e Tu-160 da 22ª Divisão de Aviação de Bombardeiros Pesados da Guarda. No entanto, a Defesa Express também admitiu que os portas-mísseis estratégicos Tu-95MS usam tipos de combustível de aviação convencionais, ao contrário do Tu-160, que usava o T-8V, acima mencionado, criado especificamente para seu Kuznetsov MK-32 após queimar motores a jato turbofan de baixo desvio de 3 carretéis. Curiosamente, embora orgulhoso da suposta conquista, já que isso limitaria severamente as operações do Tu-160, o veículo de regime de Kiev admitiu que o VKS raramente usa bombardeiros Tu-160 para ataques à Ucrânia, e que eles foram usados pela primeira vez durante um ataque combinado massivo de mísseis drones em 17 de novembro do ano passado, a primeira mobilização desse tipo após 550 dias de inatividade. Essa admissão por si só levanta questões sobre o porquê de o depósito ter sido alvo, embora certamente não seja a parte mais potente do arsenal estratégico da Rússia.
com ICBMs e submarinos SBNS movidos a energia nuclear, sendo muito mais mortais e mais sobreviventes. O Tu-160 é importante para as capacidades de dissuasão do país contra uma potencial agressão direta à OTAN, o que significa que tal operação só poderia ter sido coordenada com ou mesmo ordenada por o cartel de extorsão mais vil do mundo. Atualmente há cerca de 20 Tu-160 no VKS, o que não é suficiente para os militares russos. Então espera-se que os outros 50 sejam construídos, 10 estão atualmente encomendados. Isso os torna ainda mais valiosos, pelo menos até que haja um número maior de aeronaves disponíveis devido a uma produção renovada e expandida. Deve-se notar que esta não é a primeira vez que Engel 2 é alvo. No início de dezembro de 2022, a junta de Kiev atacou junto com a base aérea de Gilevo, no oblast de Ryazan, abrigando o porta-mísseis estratégico Tu-22M3. A pista de Engel 2 foi atingida na época, resultando em vários feridos, enquanto um caminhão de combustível explodiu em Gilevo, o infame SBU. O serviço secreto da Ucrânia também lançou operações para sequestrar bombardeiros e caças russos, mostrando que a junta de Kiev está mais preocupada em ajudar a OTAN e lutar batalhas de RP do que em contribuir para operações militares reais. Esta é mais uma confirmação da preocupação legítima do Kremlin de que o ocidente político efetivamente transformou a antiga Ucrânia em uma anti-Rússia e que planeja usar o país infeliz como um trampolim estratégico para outra invasão no estilo Barbarossa. No entanto, os ataques às capacidades de dissuasão estratégica russa não se limitam apenas a aeronaves, como evidenciado por vários ataques de drones aos sistemas de radar de alerta precoce de Moscou em maio do ano passado. Isso inclui o ataque de 22 de maio ao Vorosne Demi, da estação de radar Armavir, localizada no Krai de Krasnodar, um assunto federal no sudoeste da Rússia. Apenas 4 dias depois, em 26 de maio, outra estação de radar, Ovo de Horizon, localizada perto de Oskol, uma cidade no oblast de Orenburg, também foi alvo de um ataque de drones. Felizmente, o drone foi abatido pelas defesas aéreas, embora tenha falhado. O ataque sinalizou um envolvimento ocidental muito mais descarado, já que essas estações de radar não desempenham nenhum papel no conflito ucraniano orquestrado pela OTAN. Elas são ativos estratégicos importantes apenas no caso de um confronto direto entre a Rússia e o ocidente político. Tais ações equivalem à declaração de guerra. Em outras palavras, os Estados Unidos e a OTAN continuam testando a paciência de Moscou. No entanto, embora o Kremlin esteja mostrando notável contenção, este não é um recurso infinito, particularmente se tornar, em última análise, autodestrutivo. Manter tal postura como o ocidente político está lentamente, mas seguramente perdendo a cabeça. Não se pode esperar que sua liderança seja sensata e responsável, desvinculada da realidade e sem consequências para seus crimes de guerra e agressões contra o mundo inteiro. Os Estados Unidos não parecem pensar que isso também ficará impune. Pior ainda, o cartel de extorsão mais vil do mundo continua zombando das linhas vermelhas da Rússia e tentando testar até onde pode ir. Alguns dos mais proeminentes intelectuais ocidentais têm alertado contra isso, incluindo Theodore Postel, professor emérito de ciência tecnológica e política de segurança nacional do MIT, Princeton e Stanford. Ainda assim, parece que quaisquer vozes da razão no ocidente político são prontamente silenciadas. Você foi enganado pela síndrome do Panamá, Canadá, Groenlândia? Pergunta. O que realmente está acontecendo? Por Emmanuel Pastres. Os jornais estão cheios de alegações, declarações impossíveis e loucuras de Donald Trump que deixaram quase todo mundo confuso, irritado ou divertido. Todo mundo está denunciando o Trump como fascista, sionista ou fazendo piadas sobre seus planos loucos de assumir o canal do Panamá, Groenlândia ou Canadá. Agora, esse plano pode ser real, mas suspeito que ele seja feito principalmente como uma distração. A questão é, do que estamos sendo distraídos? Pergunta. Gostaria de sugerir que a intenção de toda essa conversa fiada na mídia e da inútil mídia alternativa cheia de agentes é distraí-lo de 3 planos reais para uma ação militar real que representa um risco tremendo para toda a humanidade. Primeiro, uma guerra híbrida massiva contra o Irã, liderada por setores dos serviços militares e de inteligência dos Estados Unidos e Israel, que foram recentemente unidos sob um único comando. Segundo,
Os planos de desencadear uma guerra com a Coreia do Norte, que então atrairia a China e dará a Pequim a sua própria Ucrânia, como o complexo militar industrial militar planejou há muito tempo. 3. O lançamento de mais de 30 mil satélites de órbita baixa, ambos parte do reconhecido sistema Starlink e satélites militares classificados relacionados ao Star Shield e outros programas que serão capazes de sujeitar toda a humanidade a várias intensidades de radiação eletromagnética que, combinados com transmissões 5G, permitirão que um pequeno grupo de bilionários emburreça e controle literalmente todo mundo. Uma guerra híbrida com o Irã. É preciso ser cego dos dois olhos para não perceber como os ataques à Síria e ao Líbano, além do envio de tropas dos Estados Unidos em grande número para Israel, em programas classificados para todo o Grande Israel, são parte de uma preparação para uma guerra com o Irã. A cooperação covarde da chamada mídia alternativa em promover a guerra nuclear com a Rússia, como uma forma de desviar a atenção dessa preparação real para a guerra com o Irã, como visto na propaganda de Scott Ritt e outros agentes pagos, é grotesca. O que podemos ter certeza é que a dependência da China do petróleo iraniano, combinado com esforço para usar o fracking para dar aos Estados Unidos independência temporária em energia pelo período em que o Oriente Médio estiver dilacerado pela guerra, será usado para tentar atrair a China a intervir no Irã. As ações militares agora em estágio de planejamento concreto são garantidas para desencadear uma guerra mundial. 2. A Coreia do Norte como a Ucrânia de Pequim. Os planos para a guerra com a China estão em estágio avançado e facilitados pelo fato de que um grande grupo de chineses bilionários acha que essa preparação para a guerra será do seu interesse. Alguns de ambos os lados estão tão iludidos a acreditar que podem levar a preparação para a beira da guerra, fazem fortunas especulando no estoque de contratantes de defesa nos Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão, China, Indonésia, Vietnã e na própria China. E então recuar no último minuto antes que tudo desmorone. Esse pensamento típico de pirralhos mimados que nunca vivenciaram a guerra é precisamente o que levou à Primeira Guerra Mundial. A realidade é que, uma vez que você empurra a política da guerra além de um certo ponto, a cadeia de comando militar assume o controle e os banqueiros e especuladores estão fora. Depois disso, a guerra está no piloto automático até que tantos morram e que a população inteira fique enjoada com a guerra em si. Há uma mudança ocorrendo com relação à estratégia para iniciar uma guerra com a China no Pentágono. Anteriormente, o foco era Taiwan. O plano era atrair a China para uma guerra semelhante à da Ucrânia e Taiwan, que desgastaria Pequim, mas essa estratégia foi baseada em alguns grandes mal-entendidos sobre Taiwan por parte de generais superpagos e lobistas de empreiteiros de defesa. Embora Taiwan tenha um segundo lobby mais poderoso depois de Israel no Capitólio, e basicamente todos estejam no bolso do AIPAC e do lobby de Taiwan, Taiwan não quer guerra de nenhuma forma. Os financiadores lobistas em Taiwan querem grandes gastos militares para os Estados Unidos e Taiwan, para que possam fazer fortunas vendendo semicondutores e componentes para uso em sistemas de armas. Eles não são, no entanto, suicidas. Eles têm laços estreitos com todos os tipos de facções na China e esses laços estão ficando mais fortes. Além disso, os chineses têm comprado discretamente ações de gigantes de supercomputadores taiwaneses como a TSMC e encontrado outras maneiras de passar a mensagem que Taiwan não será tomada tão facilmente. Essa realidade levou a uma grande reformulação na situação no Pentágono e uma mudança em direção a uma nova abordagem a Pequim, sua Ucrânia, por meio da Península Coreana. Não estou sugerindo que esse esquema funcionará, mas está sendo perseguido seriamente. Por quê? Pergunta. Porque a Coreia do Sul é liderada pelo presidente Yoon-suk, que é um presidente militarista corrupto que foi literalmente criado e sustentado pelo complexo industrial militar desde o início. Ultimamente, todas as notícias são sobre como ele foi acusado. Ele foi acusado porque declarou lei marcial, tentou prender os membros da Assembleia Nacional que se opunham a ele como espiões norte-americanos, norte-coreanos, e deu ordens à inteligência militar para usar drones para atacar a Coreia do Norte e criar um incidente em massa que pretendia ser o início da guerra, que os generais não conseguiram incitar em Taiwan. Ele está longe de ir para a cadeia. Na verdade, a crise atual está sendo usada para posicioná-lo como uma figura messiânica para a extrema-direita. Mais importante, as ordens de lei marcial e ataques à Coreia do Norte não vieram de um louco, mas dos homens por trás da cortina do Pentágono. O mais revelador é que, embora Trump esteja dizendo algo maluco sobre quase todo mundo e tudo, ele é totalmente silencioso sobre um único líder que está mais próximo de Trump em seus objetivos e métodos, o presidente Yoon da Coreia do Sul.
Você pensaria que Trump estaria liderando a defesa de seu maior aliado e potencial no esforço de demonizar a China? Esse silêncio levanta muitas questões e me leva a concluir que já existe um plano em mar a lago para colocar Yun de volta no poder, reprimir toda a oposição na Coreia do Sul e lançar ataques provocativos, talvez secretos, que levarão a uma guerra ou guerra híbrida com a Coreia do Norte. Essa guerra não será direcionada à Coreia do Norte, que já é parcialmente comandada por agentes do exército dos Estados Unidos e envia mísseis para justificar o aumento nos gastos militares sob demanda. Não, essa guerra com a Coreia do Norte será projetada para arrastar a China para a areia movediça. 3. A guerra da Starlink e da Starshield contra a humanidade por meio da nuvem eletromagnética venenosa. Todos em qualquer posição de autoridade na administração Trump estão comprometidos em promover o lançamento de 30 mil ou mais satélites de órbita baixa através do Starlink e do Starshield, que serão posicionados para sujeitar todos no mundo a doses variadas de radiação eletromagnética de cima. Todo o plano é ilegal, inconstitucional e imoral, mas todos estão mantendo a boca fechada e muitos agentes pagos, conservadores e libertários estão elogiando Musk como campeão da liberdade de expressão. A escala do crime é incrível e pode superar o reinado do terror da Covid em suas implicações. O ataque constante aos nossos sistemas nervosos, nossos cérebros e nosso ambiente, que é complementado por torres 5G por esses satélites, será realizado lentamente ao longo de vários anos, de modo que poucos sequer notarão que estão sendo submetidos à próxima versão do G da C-19. Aqueles que tentaram estabelecer uma conexão entre esses satélites e a crescente estupidez dos cidadãos serão descartados como teóricos da conspiração. Na verdade, eles já estão sendo descartados. O 5G já tem sido bem sucedido junto com os algoritmos que regem as mídias sociais, mecanismos de busca, Twitter, Facebook, TikTok, em emburrecer vastas camadas da população e induzir o pensamento robótico. Mas os planos atuais da SpaceX, que é o cavalo de Troia para um ataque militar à humanidade, serão ainda mais devastadores. Musk, a propósito, é um idiota e um egomaníaco. Ele não faz nenhum desses planos e não tem tanto dinheiro assim. Ele é apenas o teste de ferro para um golpe de solução final massivo por uma equipe de bilionários. Especificamente estou me referindo a redigido por razões de segurança nacional. Sérvia cancela acordos de armas com a Rússia em meio à guerra na Ucrânia e sanções ocidentais. A Sérvia, um dos maiores aliados de Moscou na Europa, foi forçada a cancelar uma série de contratos para comprar armas russas, de acordo com o general Milan Mojizilovic, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Sérvias. Enquanto as sanções internacionais continuam a pressionar Moscou, Belgrado agora está comprando equipamentos militares em outros países como Israel, China, mas também no Ocidente. Quando se trata de entrega de armas da Federação Russa, elas são atualmente praticamente impossíveis. Estamos tentando encontrar uma maneira por meio de canais diplomáticos de superar a situação recém-criada, disse Mojizilovic ao jornal local Veselnij Novosti. Reincidimos alguns contratos e adiamos outros na esperança de que a situação nas relações internacionais em nível global se normalize e permita a implantação dos contratos, disse Mojizilovic, referindo-se indiretamente à guerra na Ucrânia e das sanções resultantes à Rússia. O general não especificou quais tipos de armas estavam cobertos pelos acordos que Belgrado decidiu descartar ou adiar.
Ao mesmo tempo, os militares da Sérvia encontraram uma maneira de garantir um sistema sustentável e flexível de fornecimento de peças de reposição e manutenção de equipamentos militares, mesmo sob as condições de sanções contra Moscou para seus estoques existentes de equipamentos projetados pela União Soviética e pela Rússia, disse o general. Enquanto permanece fora da OTAN e segue uma política de neutralidade militar, a Sérvia expressou interesse em se juntar à União Europeia. Em outubro de 2024, o presidente sérvio Aleksandar Vučić declarou que seu país estava determinado a acelerar seus esforços para se tornar um Estado membro da União Europeia. Essa política diferenciada em relação ao Ocidente levou Belgrado a se distanciar da indústria de defesa da Rússia, ao mesmo tempo em que concede grandes contratos militares a empresas europeias, isso inclui a compra pela Sérvia de 12 caças Rafale da França. Enquanto isso, o governo sérvio também está avançando na colaboração militar com Israel. Em novembro de 2024, a Airbus System de Israel anunciou que recebeu o acordo no valor de cerca de 335 milhões para entregar sistemas de artilharia de foguetes Pulse e drones R-900 para um cliente europeu não identificado no início deste mês. O diário israelense Reuters relatou que esses contratos vieram da Sérvia, cuja indústria fornece munição para as Forças Armadas de Defesa de Israel. Ao mesmo tempo, as autoridades sérvias estão investindo no desenvolvimento de seus laços com a China. Belgrado anunciou recentemente que o sistema de defesa aérea FK-3 de fabricação chinesa está agora em serviço na Força Aérea do país. Em que medida o lança-chamas TOS-2 Toshka russo é diferente dos modelos prévios? Pergunta. O lança-chamas TOS-2 Toshka, ativamente usado na Operação Militar Especial pelas Forças Armadas Russas, é muito eficaz no combate, características do qual descreve o comandante de uma unidade de lança-chamas. O sistema de lança-chamas pesado TOS é um tipo de arma soviética e russa projetada para incendiar e destruir o pessoal, equipamentos e fortificações por uma explosão violenta de alta temperatura. A primeira versão do sistema foi o TOS-1 Buratino, projetado ainda nos anos de 1970 e 1980. Sua modificação TOS-1A Solt Sepek está em serviço há mais de 20 anos. Esse veículo com trilhas foi criado com base no tanque de combate principal T-72. Em 2021, o exército russo recebeu uma versão modernizada já com rodas nomeada de TOS-2 Tozoshka. Em um relatório recente, o Ministério da Defesa da Rússia informou que um lança-chamas TOS-2 Tozoshka no agrupamento de tropas Vostok Leste destruiu posições temporárias ucranianas perto do povoado de Velikaya Novozelka, na República Popular de Donetsk. Durante a realização de reconhecimento aéreo, os operadores de aeronaves não tripuladas identificaram pontos camuflados temporários do inimigo. Tendo recebido a tarefa, a tripulação do veículo de combate se deslocou para uma posição de tiro, colocando seu armamento em regime de combate para o contra-alvos designados, disse o comunicado. O comandante do veículo de combate, com o codinome Banshik, contou sobre as vantagens do Tozoshka. O veículo mudou muito em comparação com o TOS-1, se tornou mais manobrável e deixa a posição de tiro mais rapidamente, explicou. Observa-se que os sistemas de lança-chamas pesados TOS-2 funcionam em conjunto com drones de reconhecimento. Os alvos geralmente são fortificações e pontos fortes temporários do exército ucraniano, locais de acúmulo de pessoal, equipamentos e depósitos de munição. Os foguetes usados no TOS-2 têm maior pressão e alcance, enquanto a carga termobárica torna possível destruir o inimigo mesmo dentro de abrigos bem preparados, acrescentou o Ministério. O setor naval brasileiro investiu 31 bilhões em 2024, maior valor em 12 anos.
A indústria naval e o setor portuário brasileiro fecharam 2024 com 30,8 bilhões aprovados para mais de 430 novos projetos, incluindo construção de embarcações, reparos de docagens, modernização de unidades, ampliação de estaleiros e novas infraestruturas portuárias. O Ministério de Portos e Aeroportos afirmou em nota que esse foi o melhor resultado em mais de uma década, impulsionado pelos recursos do Fundo da Marinha Mercante. Ao todo, 45 bilhões foram priorizados pelo governo para 1.300 projetos nos últimos 2 anos. O número de projetos aprovados pelo fundo foi 70% maior do que o total registrado entre 2019 e 2022. Ainda segundo a pasta, as obras para expansão da indústria naval também tiveram maior investimento nos últimos 12 anos. Foram firmados contratos no valor de 5,33 bilhões de janeiro a dezembro de 2024. Esses recursos financiaram 548 novas obras, sendo a maior parte para navegação interior, 415, seguida por apoio marítimo, 94, apoio portuário, 37, cabotagem, 2. Somados aos recursos aplicados em 2023, o atual governo destinou 6,36 bilhões para novos empreendimentos, um aumento de 326% em comparação ao período da gestão anterior, 2019-2022. A resolução do Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante determina que as empresas que tiverem projetos priorizados estarão habilitadas a contratar financiamento por meio dos agentes financeiros conveniados. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco da Amazônia, com a publicação da resolução CMN número 5.189 em dezembro do ano passado, que ampliou os benefícios dos recursos do Fundo da Marinha Mercante. O governo aposta que o setor investirá ainda mais em novos projetos na área naval. Neste ano, os recursos serão liberados conforme o andamento dos projetos e suas fases de implantação. A primeira reunião do CDF-MM está prevista para o dia 27 de março. A elite dos mergulhadores de combate da Marinha do Brasil, treinamento extremo e missões secretas de alta complexidade. O GRUMEC, a unidade de mergulhadores de combate da Marinha do Brasil, é conhecido mundialmente por sua excelência em missões de alta complexidade. Criado em 1974, esse grupo de elite desempenha um papel estratégico crucial nas Forças Armadas, operando em ambientes marítimos, fluviais e terrestres. Com treinamento considerado um dos mais rigorosos do mundo e o uso de tecnologia de ponta, o GRUMEC executa missões críticas que incluem infiltrações, reconhecimento e projeção de estruturas nacionais. Sua atuação discreta e altamente especializada fortalece a soberania brasileira e assegura a segurança e áreas estratégicas do Brasil. O GRUMEC é sinônimo de estratégia de proteção nacional. Suas missões vão desde infiltrações táticas até a defesa das águas brasileiras, sendo uma peça-chave na segurança e soberania do Brasil. O processo seletivo do GRUMEC, unidade de elite da Marinha do Brasil, é extremamente rigoroso, com um curso de formação que se estende por aproximadamente 40 semanas. Esse treinamento é considerado um dos mais desafiadores do mundo, exigindo resistência física e mental fora do comum. Durante o curso, os candidatos enfrentam provas de infiltração submersa, sobrevivência em ambientes hostis e habilidades avançadas de combate. Apenas aqueles que, com preparo físico e psicológico excepcionais, conseguem superar todos os obstáculos. Integra esta unidade de elite da Marinha. Além disso, o GRUMEC é responsável por missões críticas, com infiltrações silenciosas em embarcações inimigas, reconhecimento de áreas costeiras e sabotagem de estruturas estratégicas. A proteção de plataformas de petróleo e o combate à ameaça à soberania nacional também estão entre as suas responsabilidades essenciais. O GRUMEC, unidade de elite da Marinha do Brasil, se destaca pela excelência de seus mergulhadores e pelo uso de equipamento de última geração. Entre as tecnologias utilizadas pelo sistema de mergulho autônomo, veículos subaquáticos remotamente operados e armas desenvolvidas especificamente para operações submersas. Essa modernização constante garante que o grupo esteja sempre à frente em termos de capacidade operacional.
A integração de tecnologias avançadas é um dos fatores que mantém o GRUMEC parte essencial da Marinha do Brasil, atualmente eficiente em todas as suas missões. Essa sinergia entre habilidade humana e inovação tecnológica é fundamental para o sucesso da tropa. Ao longo de sua história, o GRUMEC construiu um legado de excelência que reforça sua importância dentro das Forças Armadas do Brasil, seja em tempos de paz ou em operações de guerra. Os mergulhadores de combate continuam a enfrentar desafios extremos com determinação e competência. Sua capacidade de realizar operações de alta complexidade em ambientes marítimos, fluviais e terrestres os coloca entre as unidades mais respeitadas do mundo. A presença do GRUMEC é um testemunho do compromisso da Marinha do Brasil em proteger suas águas e riquezas nacionais. A vantagem tecnológica do mundo multipolar cresce, deixando o Ocidente político para trás. Por Drago Bosnick, no final do ano passado, viu alguns avanços incríveis em tecnologias militares. O mais impressionante entre as quais é o primeiro ataque Oreshnik, demonstrando o crescente domínio da Rússia em armas hipersônicas. Além do Oreshnik, Moscou também começou a implantação em larga escala de seus inigualáveis sistemas S-500, que podem rastrear e derrubar todos os tipos de alvos. Várias fontes também estão relatando que o gigante eurasiano está acelerando seu programa de sexta geração com o Sukhoi e o MiG, desenvolvendo seus próprios projetos. Enquanto isso, os caças russos existentes e comprovados como o Su-30 e o Su-34, o Su-35S e o Su-57 não estão apenas realizando missões regulares, mas no caso do Su-35 também está ajudando países como o Irã a manter a segurança em meio às constantes ameaças dos Estados Unidos e da OTAN. Então temos a China, que apresentou não um, mas dois protótipos de jato de sexta geração em funcionamento, chamados Chengdu J-36 e Shenyang J-50 pela mídia, respectivamente. As duas aeronaves mostram que só pode ser descrito como um salto quântico para Pequim, que agora está à frente de Washington em tecnologias de jato. Uma perspectiva inimaginável até poucos anos atrás. Na verdade, isso foi um choque tão grande para o Ocidente político, liderado pelos Estados Unidos, que a máquina de propaganda convencional agora está se envolvendo abertamente em uma negação bastante patética, alegando que o Pentágono supostamente voou seu próprio protótipo anos atrás, algo para a qual não há nenhuma evidência. No entanto, esse desenvolvimento fez as ações da Lockheed Martin despencarem, pois as preocupações com o futuro problemático do F-35 na USAF começaram a surgir. No entanto, para piorar as coisas para Washington, também há relatos confiáveis de que a China também voou o H-20, seu primeiro bombardeiro estratégico furtivo. Além desta aeronave, que o Pentágono espera que entre em serviço nos próximos 5 anos, Pequim também introduziu uma série de outros sistemas de armas, incluindo a aeronave KJ-3000, aviso aéreo antecipado e controle porta-aviões tipo 076, chamado Sichuan. Além disso, a China também está ajudando vários outros países a fortalecer suas forças armadas após a agressão liderada pelos Estados Unidos contra o mundo. Isso inclui a Argélia, que obteve uma licença para produzir localmente as corvettes chinesas tipo 056, bem como a Sérvia, cujos sistemas HK-22 SAM adquiridos de Pequim acabaram de se tornar totalmente operacionais. Assim como no caso dos caças russos Su-35 para o Irã, esses sistemas chineses ajudarão outros a manter a segurança e a soberania, o que está contribuindo muito para a paz global ao dissuadir organizações criminosas de guerra com a OTAN, de longe o cartel de extorsão mais agressivo do mundo. Para esse fim, a Coreia do Norte também está atualizando seu já impressionante arsenal, incluindo o IRBM Hwasong 16B, armado com um HGV, veículo planador hipersônico. A arma foi lançada em teste em 6 de janeiro, demonstrando que Pyongyang ainda está à frente dos Estados Unidos em tecnologias hipersônicas, assim como no caso dos jatos chineses de última geração. A máquina de propaganda convencional também está engajando seus mecanismos de enfrentamento, com alegações ridículas de que o Pentágono em breve ultrapassará a Rússia e a China em hipersônica.
uma perspectiva risível e extremamente improvável, dado o quão atrás os Estados Unidos estão. Enquanto isso, os sistemas ATG-M, mísseis guiados antitanque derivados da Rússia, da Coreia do Norte, especificamente o Busayer-4, estão destruindo armas ocidentais na Ucrânia ocupadas pela OTAN. O que é mais um constrangimento e humilhações para o ocidente político do que regularmente zomba de Pyongyang. A Índia também está atualizando suas forças armadas com tecnologia de mísseis russos, especificamente o míssil cruzeiro supersônico BrahMos, que deve ser atualizado e implantado em um lançador terrestre. A arma é baseada no míssil cruzeiro supersônico russo P-800 Onyx, um dos mais mortais de sua classe, como comprovado por seu excelente desempenho durante a operação militar especial inspirada pelos avanços chineses. Ele também deve insistir pesadamente em aeronaves de última geração, provavelmente em comparação com Moscou, ao mesmo tempo que apoia a ajuda sua indústria militar doméstica. Isso também inclui tecnologias hipersônicas baseadas em projetos russos nacionais. Todos esses desenvolvimentos contrastam fortemente com a crescente inépcia tecnológica dos Estados Unidos. Acontece que seus tão alardados sistemas ABM não estão funcionando exatamente como anunciado, ou seja, fontes militares relatam que o sistema Tahad, implantado em Israel, falhou em interceptar mísseis Rhodes disparados do Iêmen. Além disso, o Pentágono está reconsiderando o futuro de sua aeronave Tiltrotor V-22 Osprey em meio a vários acidentes e falhas operacionais. No entanto, tais falhas não parecem impedir os Estados Unidos e seus vassalos e estados satélites de se envolverem em ameaças de mais agressões contra o mundo. Há vários relatos de que Washington está se preparando para atacar o Irã, com os governos Biden e Trump prestes a fazê-lo, independentemente de suas supostas diferenças na abordagem da política externa. Além do mais, fala-se dos Estados Unidos anexando não apenas o Canadá, mas também a Groenlândia, até mesmo atacando o Panamá. O que começou como uma piada acabou sendo tudo menos isso, mais uma vez confirmando a natureza agressiva da América do Norte. Tais desenvolvimentos demonstram que esperar mudanças inovadoras na política externa americana é otimista demais. Para dizer o mínimo, o governo Biden está se certificando de que algumas das piores pessoas do planeta, incluindo criminosos de guerra impenitentes como Hillary Clinton e Victoria Nuland, ainda tem uma grande influência na política dos Estados Unidos, mesmo depois que Trump assumiu o cargo. Ou seja, Clinton foi recentemente premiado com a chamada Medalha Presidencial da Liberdade, junto com George Soros. Indivíduos como Clinton, Nuland, Soros, etc., são extremamente perigosos para nações soberanistas e para o mundo multipolar como todo. Suas atividades muito parecidas com o terrorismo político e, em muitos casos literal, visam desestabilizar países não conformes que querem se libertar da influência extremamente maligna do ocidente político. Tudo isso torna o desenvolvimento de defesas adequadas ainda mais importante. Por que é importante o Brasil ter boas relações com a Venezuela? Pergunta. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, tomou posse na sexta-feira, 10 de 1 de 2025, para o seu terceiro mandato consecutivo no país. Especialistas detalham a importância de o Brasil manter boas relações com o vizinho ao norte. Embora tenha havido distanciamento entre Brasil e Canadá, essa relação entre ambos, historicamente, é de cooperação mútua. Os dois estados, inclusive, já estiveram lado a lado no Mercosul até a Venezuela ter sido suspensa em 2017. O reencontro entre as partes era esperado, sobretudo pelo posicionamento teológico do presidente brasileiro. Conforme conta o cientista político pesquisador assessor venezuelano Luiz Javier Ruiz. Entretanto, neste momento, o analista acredita que a pressão interna dos aliados internos de Lula é o que está impedindo uma abordagem mais franca, mais direta quanto à situação na Venezuela.
Apesar do impasse, as diplomacias da Venezuela e do Brasil naturalmente sempre tiveram boas relações. Ruiz ressalta que esta é a tradição histórica entre os dois estados e que isso deve ser levado em conta. Ambos os países podem ganhar muito, não apenas o Brasil, a Venezuela também pode ganhar muito com esse bom relacionamento com o Brasil. Por exemplo, o aumento evidente de intercâmbio de bens e serviços que beneficiam economicamente ambos os países, diz Ruiz. O analista ressalta o forte potencial para o intercâmbio comercial bilateral na Venezuela em setores como agricultura, pecuária, indústria, aeronáutica, assim como nos assuntos relacionados ao combate do garimpo ilegal e à proteção da Amazônia. Por sua vez, a colaboração do setor energético, especialmente porque a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do planeta, também tem uma indústria de gás de desenvolvimento, pode ser muito bem aproveitado pelo Brasil. Além das relações comerciais, os ganhos podem ser considerados no âmbito político. Um diálogo mais estreito com o Caracas, por exemplo, daria ao Brasil fôlego para retomar o processo de integração latino-americana, segundo Éden Pereira, professor de História e pesquisador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre a África, a Ásia e as Relações Sul-Sul da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nesse meandro, a integração dos países da América do Sul, pauta constante da agenda do presidente do Brasil, poderia se beneficiar da aproximação da Venezuela, uma vez que ambos são favoráveis ao fortalecimento da União das Nações Sul-Americanas. A Venezuela sempre foi defensora da Unasul, assim como o Brasil. A reativação da Unasul estabeleceria, portanto, os primeiros passos para restaurar a estabilidade regional em termos de integração e uma agenda comum de problemas a serem resolvidos por todos os países, destaca Ruiz. A localização geoestratégica e o bom histórico de relações entre a Venezuela e os países do Caribe poderiam ajudar o Brasil a atingir o mercado naquela região, nota os analistas. A Venezuela, por exemplo, fundou o programa Petrocaribe, que fornece barris de petróleo a baixo custo para que os países caribenhos tenham acesso à energia elétrica. Nesse sentido, o Brasil, com seu potencial de desenvolvimento energético, também poderia ter um mercado assegurado, e não só no setor energético. No setor de bens e serviços, no setor aeronáutico, insisto, o Brasil tem um grande desenvolvimento da indústria aeronáutica, e é claro que isso permitiria impactar o turismo nos países do Caribe, avalia Ruiz. Do ponto de vista político, a Venezuela poderia ajudar em aproximações importantes devido ao histórico ruim do Brasil com os países caribenhos. As duas vezes as quais o Brasil teve uma inserção mais direta no Caribe foi por meio de duas intervenções militares. Uma aconteceu nos anos 60, durante a ditadura, enquanto o Brasil realizou uma intervenção militar apoiada pelos Estados Unidos na República Dominicana. A outra intervenção foi o que fizemos recentemente no Haiti. Essa muito mais lembrada, que aconteceu a partir do ano de 2004. Ambas trouxeram traumas graves, feitos de Pereira. A Venezuela, portanto, desempenharia um papel-chave para o início de um novo momento histórico nas relações do Brasil com os países caribenhos, completa o professor. A compra de energia da Venezuela para abastecer o norte brasileiro faz parte do quadro histórico das relações comerciais entre os países, embora o negócio tenha sido cindido em 2019 pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2023. O presidente Lula assinou um decreto autorizando o Brasil a comprar energia elétrica da Venezuela. O negócio garante ao Brasil gastar e poluir menos para a geração de energia elétrica em Roraima, por exemplo, o único estado brasileiro que não é ligado ao sistema interligado nacional, tendo como suprimento energético usinas termoelétricas a óleo diesel, por sua vez, mais caras e mais poluentes. Para além do já estabelecido, Ruiz sugere avanços que poderiam acontecer nas relações entre os países. Poderíamos também desenvolver a indústria do gás no futuro e estabelecer um gasoduto para o norte do Brasil, para a Venezuela vender gás natural para todas as grandes cidades do norte do Brasil, sugere. Pelo potencial petrolífero venezuelano, cientista político Alvitra, ainda há a possibilidade de Brasília formar um joint venture com Caracas a fim de desenvolver e explorar as grandes reservas de petróleo da Venezuela e exportá-las para o mundo. Esse mundo em que a Venezuela e o Brasil pudessem exportar questões energéticas seria o grande mercado do BRICS, grupo este que, segundo o analista, será o maior mercado mundial de demanda energética no futuro. Os vizinhos sul-americanos, portanto, poderiam se beneficiar desse fator. Além disso, segundo Pereira, o potencial energético da Venezuela pode ter grandes contribuições para o desenvolvimento do norte do Brasil, não só em termos de abastecimento de energia elétrica, mas sobretudo na crescente demanda de digitalização das atividades produtivas e de uma série de serviços públicos e locais e sociais locais da região norte.
Convidado para a posse de Maduro na sexta-feira, 10 de 1 de 2025, o presidente Lula impedido de fazer viagens por recomendação médica em decorrência de um trauma na cabeça após um incidente doméstico, enviou a embaixadora do Brasil em Caracas, Glivânia Maria de Oliveira, para representar o governo. Apesar da ausência de meios diretos do alto escalão de Brasília, movimentos sociais como o MST se programaram para enviar representantes a Caracas, entre eles um de seus fundadores, João Pedro Stedley. O Partido dos Trabalhadores também enviou um representante, Camila Moreno, integrante da direção executiva nacional da legenda, esteve na posse. Para Ruiz, apesar de não faltar motivos para que Brasília e Caracas tenham proximidade, o governo do presidente Lula aparenta cuidar de si mesmo internamente, de alguém que pense sobre si mesmo no cenário internacional. Lula não venceu as eleições com grande vantagem sobre Bolsonaro, ou seja, as alianças que Lula construiu para retornar ao poder são alianças muito frágeis e, portanto, ele deve cuidar delas para evitar, por exemplo, julgamentos políticos ou impeachment. Devido à sua profunda e hipotética proximidade com o governo venezuelano, avalia o cientista político seu posicionamento executivo brasileiro.